Olá pessoal, estamos chegando aí, um vídeo assim de improviso, realmente, primeiro vídeo do ano do canal Forex com Thiago Lacerda, então se você está chegando aí já deixa teu like, se inscreve, etc, especialmente se você está conhecendo o meu trabalho agora. Antes de entrar no tema propriamente dito, que é sobre o grande reset, vale a pena justificar o porquê que eu estou fazendo isso agora, nesse exato momento, né? Bom, gente, no mercado financeiro eu já atuo há mais de 20 anos, tanto no Forex como na Bolsa de Valores. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe disso. Então, o pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo, coloca no bate-papo se você está me escutando bem, tá? Hoje é um vídeo rápido, mais para dar resposta a uma dúvida bem pertinente que me chegou essa semana, de alguns alunos, inclusive alunos da mentoria, e é muito importante ficar ligado nesse tema, tá? Vocês vão entender por quê rapidinho, mas antes deixa eu continuar com a minha breve introdução e minha justificativa. Eu tenho dois canais aqui no YouTube, tá certo, gente? Eu tenho um canal principal, que ele é identificado com o meu nome, Thiago Lacerda, e é onde eu falo sobre investimentos internacionais em geral, basicamente sobre investimentos na Bolsa de Valores, que é meu carro-chefe desde que eu comecei a atuar 20 anos atrás no mercado financeiro. É de onde eu tiro o meu sustento, de onde eu emprego o meu trabalho, as minhas assessorias, as minhas mentorias, etc. No mercado de Forex eu também atuo desde 2001, 2002, com não tanta intensidade, tal como eu atuo na Bolsa de Valores, mas também sou um trader profissional, ministro mentorias, cursos, gerencio contas panas, etc. E eu fiz, há uns meses atrás, um vídeo no meu canal principal, e aí já fica o convite para você conhecer lá também, se você quer aprofundar em investimentos em geral, né? É um canal bem didático e que traz bastante informações não distorcidas, que é um dos pontos importantes que nós vamos trazer na nossa live aqui, tá? Eu fiz um vídeo sobre o Grande Reset. O Grande Reset, para quem não sabe, é uma proposta do Fórum Econômico Mundial. Tá? Essa proposta, ela é, apesar de ela ainda possuir um cunho, veja bem o que eu vou dizer, pessoal, ela ainda possui um cunho populista, né? Ainda possui um cunho muito ideológico, porém ela está nascendo dentro de grandes nações que já se baseiam a sua própria política econômica dentro desse norte. Então a gente não deve deixar de lado ou enxergar a coisa como sendo uma mera ilusão. Não. É um papo sério, é realmente algo preocupante, especialmente para nós, aqui do canal, que trabalhamos com o câmbio, com o mercado cambial, com o Forex, né? Sabendo que uma das propostas desse grande reset é justamente a criação de uma moeda única. Então, alguns alunos me chegaram assim, poxa, Thiago, veja bem, a gente trabalha com operação cambial, o que vai acontecer se tiver uma moeda única? Ou seja, se os países do globo começarem a aderir a essa moeda única e a deixarem de lado as suas próprias moedas, né? Suas próprias leis, digamos, monetárias. E isso gerou alguma discussão, tá? Isso gerou alguns aspectos importantes que alguns alunos da mentoria, a propósito, eu tenho uma mentoria, se você quiser participar de uma mentoria de Forex gratuita comigo, aqui no canal mesmo existe um vídeo chamado Desafio 21 Dias, você está convidado a assistir e ficar à vontade para entrar nos requisitos e participar conosco, a gente se encontra todos os dias, né? Então nasceu essa dúvida e é uma dúvida pertinente. Então eu pesquisei um pouco, é claro, pessoal, que eu jamais tenho a pretensão de trazer para vocês aqui a solução final desse problema ou a discussão final. Porque até mesmo porque é um assunto que está nascendo, nasceu no Fórum Mundial, muitas nações, Fórum Econômico Mundial, muitas nações começaram a discutir, a preparar agendas, a preparar propostas nesse sentido, e existe a turma do que defendem essa ideia, né? E a turma de, obviamente, que não defende essa ideia, que defende que o sistema econômico merece continuar sendo tratado da maneira monetária atual, onde cada nação possui sua liberdade em termos de economia, em termos de decisões, de leis, etc.
Por isso que eu mencionei que, por enquanto, a ideia ainda está meramente no patamar ideológico, no patamar de um projeto, no patamar de algo abstrato que ainda está para ser discutido. E aqui vai a primeira resposta aos meus alunos que questionaram sobre esse problema. Eu devo me preocupar? Bom, por enquanto, não. Por que eu digo isso, pessoal? Porque ainda é um projeto, ainda é uma ideia, ainda é algo que tá para ser discutido várias e várias vezes. Então, é óbvio que existe muita especulação no sentido, não, a gente vai aproveitar a pandemia para já implantar isso em 2021. Não, esquece, isso não vai acontecer, tá certo? Não vai acontecer por quê? Porque aí merece um pouquinho, rapidamente, uma explicação histórica, tá, gente? Desde lá da antiguidade, quando a sociedade se tornou uma sociedade monetária, tá? Os aspectos vêm se estruturando ano a ano, se estruturando geração após geração, até chegar no que nós temos hoje como um conceito, como que um entendimento macroeconômico das mais variadas escolas de economia a nível mundial. Então isso foi sendo construído por décadas e até mesmo por séculos de estudo na área econômica. Então não será de um dia para outro que vai haver um reset e eles vão, não, acabou as moedas individuais, acabou a propriedade privada e agora nós temos um grande crédito global que eles vão chamar com o nome que eles quiserem, que pode ser uma criptomoeda, que pode ser uma moeda, sei lá, lastrada num banco mundial, que pode ser, enfim, as mais variadas informações relacionadas a isso. Então isso não pode, por lei, e não pode por acordos que foram construídos através das décadas ser reimplantada de um dia para outro. Não tem como, tá certo? Primeiro porque isso tem que partir de uma decisão mundial. E com certeza, muito longe de ser uma unanimidade, esse Fórum Mundial Econômico ele acontece. Ou seja, quando ele acontece justamente para tentar unificar as diversas ideias, para tentar trazer para uma mesa de discussão as diversas ideias sobre macroeconomia que existem no mundo. Então isso jamais vai acontecer de um dia para o outro como alguns estão preocupados, tá certo? Isso pode demorar décadas e até séculos ainda, tá certo? Ou isso pode ser acelerado se um grande potencial, um país, uma grande nação em potência econômica, como Estados Unidos, como uma Alemanha, uma Inglaterra, um Japão, uma China, encabeçarem a discussão, baterem no peito, não, nós queremos fazer. Porque enquanto isso for apenas uma discussão ideológica em termos de fórum, de reunião, esquece, pessoal. Isso está muito mais por uma ilusão do que para algo prático. Com certeza vocês vão escutar diversos orientadores que discordam de mim, e aqui a gente está trazendo opinião para discutir com a audiência, tá? E a exemplo do vídeo que eu estou fazendo agora, que eu entrei ao vivo de surpresa, eu quero dizer que o funcionamento desse canal, do Forex com Thiago Lacerda, vai começar a ser assim, tá? Eu vou trazer vídeos prontos, obviamente, e vou entrar ao vivo em diversos momentos. Então, se você não está inscrito, se inscreve para você ser avisado, né? Se inscreve e verifica se o teu sininho está ativado, tá certo? Aí o porquê que eu vou seguir esse cara, o Thiago Lacerda? Bom, gente, eu não sou nenhum suprassumo da economia mundial. Sou um ser humano comum, um cidadão comum que ganhou a sua consistência e prova essa consistência a partir de resultados. Se aquilo que eu tiver a entregar possa te ajudar, então recebe aí gratuitamente, de uma maneira sincera, de uma maneira tranquila, na minha visão avaliativa sobre tudo que está acontecendo no mercado de Forex. Trazendo um pouquinho para a atualidade, o que nós estamos vendo agora no mundo e nos mercados, nós estamos vendo justamente um padrão que contraria essa ideia do grande reset. É justamente ao contrário que está acontecendo. Nós estamos vendo, por exemplo, uma Inglaterra executar um Brexit, ou seja, uma saída da zona do euro, justamente para proteger as suas questões cambiais e proteger a sua autonomia de decisão.
não é? A sua soberania decisória em respeito à questão monetária. Então, desde lá da época, quando antes era escambo, depois passou a ser o metalismo, né? O peso em ouro, peso em prata, pedras preciosas, etc., nas negociações, até chegar no ponto onde existiu a primeira moeda cunhada, e foi desde lá desenvolvendo até hoje no padrão que nós temos, que já passou por diversas modificações. Né? Antigamente era lastrado em metal precioso, hoje é lastrado em outras moedas, hoje nós temos o chamado câmbio flutuante. E por que isso tudo? Justamente pela estrutura que nós vemos acontecer nos diversos países, onde cada país tem a sua moeda que representa a força de produção do seu país. Compreendem? Então, ao, por exemplo, eu pegar uma libra esterlina, que representa a força econômica de potencial de uma Inglaterra, eu pergunto para vocês, vocês acreditam que uma Inglaterra vai querer um reset mundial? Depois de décadas e de séculos de esforço para chegar onde eles chegaram? Pensa agora nos Estados Unidos, um país que durante décadas foi o país mais forte economicamente do mundo. Hoje, em alguns casos, já foi superado, em alguns casos pelo Japão, em alguns casos pela própria China, em alguns casos pela União Europeia como um todo, em relação a produto interno bruto, em relação a balanças comerciais, em relação a uma série de coisas. Mas ainda é a grande potência econômica, e não só econômica, mas também bélica e também, com certeza, na relação de influenciador mundial a nível econômico. Então, o dólar, que já passou durante décadas por diversos processos, antes de 1960 era atrelado ao ouro, era lastrado em ouro, depois o presidente Nixon aboliu esse lastro e transformou no que nós temos hoje, como o dólar sendo uma moeda soberana no mundo, uma moeda que encabeça, por exemplo, as negociações de todos os países emergentes do mundo. Então, uma coisa que eu ensino para os meus alunos, que vale a pena citar nesse vídeo, já que a gente está falando de câmbio e a relação do reset mundial, eu sempre falo nos meus cursos, palestras e assessorias o seguinte, que em países fortes, né? Ou seja, quando eu trato paridades de países fortes e quando eu vou analisar a questão da balança comercial, existe uma guerra cambial notória. E os países, eles não querem que as suas moedas se distanciem uma das outras. Por quê? Porque isso estraga os contratos comerciais. Eu vivo dizendo isso e é um exemplo muito didático e muito simples de entender. Né? Normalmente as negociações, quando os países têm moeda forte, elas são tomadas na moeda mais forte. Eu tenho visto alguns orientadores financeiros cometerem algumas gafes, né, aqui no YouTube, dizendo assim, ah não, o dólar é a moeda mais forte do mundo. Não, não é o dólar que é a moeda mais forte do mundo. Pode ser que a economia americana seja a economia líder mundial num determinado momento. Mas, por exemplo, nós temos o euro, que é mais caro que o dólar. Temos a libra esterlina, que é mais caro que o dólar. Então, é relativo essa questão, tá, gente? Então, tomem cuidado. Na verdade, a gente tem que entender, por exemplo, quando eu pego um país emergente, que não está nesse escopo dos principais, e ele vai fazer uma negociação internacional, ele negocia em qual moeda? Se ele estiver negociando com a Inglaterra ou com algum país da zona do euro, possivelmente ele vai utilizar a libra esterlina, no caso da Inglaterra, e o euro, no caso da zona do euro, porque são moedas mais fortes que o real. Agora, com qualquer outro país, ele vai usar o quê? O dólar. Então o dólar ainda é a moeda líder em termos de negociação. E esses países que eu acabei de citar, eles são favoráveis a esse grande reset? É claro que não! É muita inocência acreditar que esses países serão favoráveis a perder a hegemonia de sua moeda em relação aos outros. Porque uma das propostas desse grande reset representa justamente estabelecer no planeta Terra uma situação igualitária em termos econômicos. E é óbvio que isso é totalmente utópico no mundo de hoje. Precisaria existir uma revolução mundial que provavelmente duraria décadas para você conseguir fazer isso. Tá certo? Eu posso estar dando uma mordida na língua aqui e vir a me decepcionar daqui a uns meses quando fizerem diferente. Porém, toda a estrutura de análise que você pode perceber, dificilmente
dificilmente você consegue presumir que seria possível isso a curto espaço de tempo. Não é? Então, por exemplo, teria que primeiro haverem blocos econômicos muito mais definidos. Uma das tentativas progressistas a esse sentido foi justamente a questão do euro. Fazer uma moeda única a nível europeu. E olha a quantidade de problemas que isso gerou, justamente pela questão de que você tem diversas categorias econômicas dentro da Europa. Você tem países como a Alemanha, que desponta num G8 entre as principais potências econômicas do mundo, e você tem países mais pobres, vamos dizer assim, como Grécia, que deu tanto problema na questão da zona do euro, né, justamente porque não conseguia lidar com as suas questões fiscais, não conseguia lidar com as suas questões de produção, para poder fazer jus ao direito de participar da zona do euro, economicamente falando. Então, como é que você vai simplesmente dar um reset? Ok? Então, gente, a ideia desse vídeo foi justamente acalmar a turma, porque está havendo de forma exagerada uma preocupação muito grande. E veja bem, vamos agora especular a nível... Eu vou brisar agora aqui total, uma viagem, tá? Eu vou jogar lá na Lua o seguinte. Vamos imaginar que eles realmente façam a moeda única. Isso vai acabar com o mercado de câmbio? Obviamente que não. Porque você vai cambiar por outras coisas. Você vai conseguir ainda cambiar por commodities, por derivativos, por contratos. Compreende? Então, é isso, tá? Eu sei que o pessoal está colocando no chat aqui alguns defendendo que isso é inevitável. Pode ser, porém, essa inevitabilidade ela é relativa em relação ao universo temporal. E eu não acredito que isso se dê a curto prazo, tá? Pode botar aí décadas para frente, isso não vai acontecer. Então você vai com certeza conseguir trabalhar no Forex durante muitos anos pela frente, ganhar a tua independência financeira no Forex durante muitos anos pela frente. Tá certo, gente? Bom, esse era o vídeo de hoje. Eu sou Thiago Lacerda, orientador financeiro há mais de 20 anos. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos, verifica sininho e tal. E olha na descrição aqui no vídeo alguns links meus de referência. Vem participar com a gente. Grupo de Telegram tá aí. O único detalhe é para entrar no grupo de Telegram você tem que validar a tua entrada no boot, senão ele te expulsa. Redes sociais, Facebook, tem um grupo lá vinculado a esse canal. Mentoria gratuita, né? Desafio 21 dias, tá o vídeo explicativo para você entrar. E assessoria particular eu também tenho dado. Eu desisti de fazer um curso gravado de Forex justamente porque eu gosto de particularizar a explicação para cada pessoa, tá? Então eu tenho tratado a nível individual, eu tenho feito mentorias individuais. Obviamente é um trabalho cobrado, não é gratuito, né? Os 21 dias é uma mentoria gratuita, é uma sistemática que eu tenho lidado ali. Agora, a minha assessoria individual, ela é semelhante a aulas particulares. Eu estou à disposição, você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, né? Tem na descrição do vídeo, vai ficar aqui, depois eu edito a descrição, coloco tudo para vocês, se não tiver e tal, vai ficar meu contato, vai ficar as formas de enxergar, de eu enxergar o mercado, à disposição de todo mundo. Se você considerar que eu posso te ajudar, vem comigo, tenho certeza que você não vai se arrepender. Já são vários e vários alunos aí satisfeitos com a minha maneira de enxergar o mercado, e eu tenho, humildemente, eu posso dizer que eu tenho ajudado essas pessoas a melhorarem, digamos assim, e a atingirem a sua consistência no Forex. Também fico à disposição para investimentos tradicionais, bolsa de valores, tem o meu outro canal também principal aqui no YouTube. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa questão do grande reset. Não é para ninguém se preocupar com isso de uma maneira tão negativa como tem acontecido, né? Tipo, vai acabar com o Forex. Não, cara, calma, calma. Isso tá começando, essa discussão tá começando ainda e tal. O cara lá do Fórum Econômico Mundial lançou essa agenda, né? Para 2030 vamos fazer tal coisa. Cara, calma, calma. Tem anos e anos pela frente. E eu acho muito difícil que esse paradigma seja quebrado em tão pouco tempo como como alguns estão ventilando. Então é muito mais uma noção
especulativa aí, notoriamente um sensacionalismo que não deve afetar o investidor consciente. Você deve ter mente analítica e perceber algumas coisas que foram construídas durante décadas e as grandes potências e os grandes interesses econômicos não vão jogar fora assim como os populistas e os progressistas querem, certo? Tem muita nação tradicional, economicamente falando, como uma própria Inglaterra, como uma própria Suíça, que dificilmente iria aderir a essa pauta tão populista desse jeito, tá bom? Obrigado pela presença. Lembrem-se, pessoal, eu vou começar a entrar muito ao vivo com destaques do mercado, com elementos surpresas aqui. Quem tiver oportunidade de estar online, obrigado pela presença. Se não, assiste a gravação e compartilhe o vídeo. Se mantenha inscrito com o sininho aí para que você seja avisado, tá certo? No meu canal principal eu vou estar fazendo a mesma coisa. Hoje mesmo à noite tem live lá. Eu vou falar um pouquinho sobre Bolsa de Valores Internacional e sobre os principais erros que você precisa evitar na hora de começar a investir internacionalmente, tá bom? Fica o convite aqui para todo mundo, um grande abraço e até a próxima, pessoal.